Nós vamos, então, iniciar a nossa reunião mensal com os supervisores aqui da nossa região e informo a todos que essa reunião está sendo gravada. Eu convidei o Sérgio para fazer uma apresentação hoje sobre dengue, dada a situação que a gente está vivendo no país e as coisas novas que estão surgindo por aí. Então, eu acho que, por isso que eu achei importante, mesmo eu sabendo que o Sérgio e o Luiz Marcelo estão de viagem, prestes a ir aí para a beira do rio, mas eu achei que eles podiam sacrificar um pouquinho e participar com a gente, compartilhar um pouco as coisas deles. O professor Luiz Marcelo está em trânsito, ele vai chegar hoje para a gente comprar as coisas para a gente ir amanhã. Ele está chegando. Tá bom, a hora que ele puder chegar, ele entra aí com a gente, tá? Então, essa reunião está sendo gravada e depois a gente pode, então, compartilhar com os outros, com os médicos supervisionados e quem puder também, quiser, tiver interesse em participar, em compartilhar também poderá, ok? Então, Sérgio, a palavra é sua. Antes de começar, eu queria informar a todos, então, que as inscrições para a seleção de supervisores, inclusive para os ativos e para os cadastros de reserva, vão até amanhã. Então, até amanhã, quem tem interesse de participar do programa deverá seguir aquilo que está escrito no edital que está lá, que já encaminhei para todos vocês, ok? Da mesma maneira com os tutores. Quem tem interesse, que cumpre os requisitos, isso é, tem que ser médico docente do Departamento de Medicina da universidade e cumprir os requisitos que estão lá colocados. A gente pretende encaminhar isso ainda esse mês para o Ministério da Educação, para a gente não ficar apertado aí com os prazos que eles deram até abril, o mais tardar início de abril, para fazer isso. Então, a gente vai fazer agora, inclusive prevendo a mudança de reitoria, para não ter atrapalho no meio disso, tá bom? Então, boa noite a todos e vamos ter uma boa reunião. Sérgio, é tudo com você. Ok. Boa noite a todos. Como eu falei, eu não estou conseguindo ver vocês, mas eu vou iniciar aqui. Primeiro, agradecer a professora Ana pelo convite. A professora Ana mandou esse convite semana passada e eu tinha acabado de receber e realmente acabou de ficar pronta essa 6ª edição do Manual do Dengue, né? Então, eu vou falar de uma maneira geral sobre a patologia e pedir aos colegas aqui, com um grupo de pessoal mais antigo, de professores e tal, mas eu vou falar um pouquinho de maneira geral, porque talvez alguém queira mandar isso para os colegas médicos, e às vezes tem alguns médicos que estão no começo aí da atenção básica e recém-formados, então eu vou dar uma aula pensando em todo esse público, tá ok? Então, eu vou agradecer aqui inicialmente a aula, porque como a gente está tendo alguns outros surtos concomitantes de algumas outras arboviroses, inclusive aqui no município de Porto Velho, eu pedi alguns dados para a doutora Deusilene Souza Vieira da Lacqua, da Fiocruz, aqui em Rondônia. Ela me mandou alguns dados, algumas coisas de pesquisa que ela está mandando para poder acrescentar algumas coisas aqui para nós. E eu conversei também com a coordenadora estadual das arboviroses, a Deise Cristina Oliveira Medeiros Richman, né? E ela também acabou me dando alguns dados de epidemiologia. Você sabe que o boletim epidemiológico, às vezes, ele tem um delayzinho. Então, eu pedi algumas informações para elas que acabei juntando aqui e vou acabar discorrendo aqui durante a aula, ok? E o Nicolas Pereira, um aluno meu do PIBI, que eu pedi para ele me ajudar aqui nessa parte de layout e tal, que eu não sou muito bom. Então, agradecimentos feitos. Então, como eu falei, chegou faz 2 semanas, até menos, que essa nova edição está pronta, tá? Depois eu vou mandar aqui no grupo, eu vou mandar esse manual para quem não tem, e alguns artigos que eu li também, para a gente poder acrescentar. Então, vamos lá. Esse manual, quem está na assistência, né? Cada vez que o manual vem novo, ele acaba pontuando algumas coisas, acaba alterando outras e acaba puxando, né, geralmente um outro detalhe em relação a uma patologia, né? No caso da dengue, na classificação, muda alguma coisinha na classificação, muda alguma coisa na conduta, na orientação, no desfecho. Então, eu vou pontuar o que eu percebi, né, que mudou da última edição para essa. E, de uma maneira geral, o manual está bem feito, ele está
ele simplificou algumas coisas, principalmente em relação, quem está na assistência sabe, em relação ao tipo de soro, como é que a gente faz a abordagem inicial. Então, ele enfatiza também, como está dizendo aí, principalmente o chamado grupos de risco, né? Que é principalmente em relação a idosos, algumas comorbidades, algumas alterações de laboratório, algumas patologias, e também chama atenção para algumas pessoas, dependendo de qual patologia que ela tem, de qual medicamento que ela faz uso. Então, essa edição enfatiza a importância dos grupos de risco, incorpora outras comorbidades, né? Em geral, coloca idoso também. Ele revisa algumas orientações da hidratação, manejo de adultos cardiopatas, uso de anticoagulantes, antiagregantes, e coloca algumas ações que o médico vai ter que fazer durante a sua classificação. Então, o dengue, como todo mundo sabe, é uma doença, infelizmente, que tomou conta do nosso país nos últimos 20 anos. A gente conseguiu, durante um pequeno período da década de 40, entre 50 e 60, erradicar ela, mas atualmente ele está praticamente em quase todos os municípios e numa quantidade muito grande, e nós tivemos, no final do ano passado, um aumento de casos, o que está suscitando um alerta, acho que todo mundo está vendo aí, do Ministério da Saúde, com a manifestação da Ministra da Saúde. Nós estamos também na iminência dessa vacina do Butantan, que tem bons resultados, e, inclusive, saiu uma notícia esses dias também que, pela quantidade de notificação, o nosso município aqui, em relação a Porto Velho, não vai receber a vacina, e isso é um ponto importante, porque a gente sabe que todo paciente suspeito de dengue, ele tem que ser notificado. Então, o manual, ele prioriza o reconhecimento precoce da doença. E aí, nesse ponto, a gente tem que observar, porque uma coisa é eu falar só do dengue, né? Outra coisa é o médico que está na atenção básica, nas policlínicas, nas UPAs, que chega uma pessoa com uma infecção, né, um pródromo infeccioso, que pode ser dengue e pode ser outras patologias. Então, é importante, nesse caso, além de ter o conhecimento da doença em si, a gente está antenado na epidemiologia, né, do que está acontecendo no nosso município em relação às doenças infecciosas e em relação às arboviroses. No final também vou falar mais ou menos como é que está a proporção, no caso, entre dengue, chikungunya e zika, e aí também alguns casos, não, bastante casos de ouro-puxo, inclusive aqui na nossa cidade. Outro ponto importante, né, é a classificação, né, o tratamento do dengue, ele se baseia em cima da classificação do paciente, né, e de acordo com essa classificação é que o médico vai fazer tanto a avaliação da hidratação quanto o retorno do paciente e as medidas, né, que ele vai ter que passar para o paciente observar para que ele retorne à unidade de saúde ou faça os exames. Então, é bem metrificado, né? Se a pessoa olhar o fluxograma, não tem como errar. O problema é que muitas vezes a pessoa não olha o fluxograma e não classifica adequadamente o paciente. Outra coisa que é de extrema importância, quando o profissional médico, de fato, já fez uma suspeita que o paciente pode ter dengue, é ele tentar, através da anamnese, saber que fase essa pessoa está. Então, geralmente, em adultos, você consegue definir bem a fase inicial, da fase crítica, da fase de convalescência. Às vezes, criança, né, ou gestante, você pode ter essa fase inicial, uma fase crítica, ser mais rápido e com maior dificuldade de percepção. E de acordo com essa fase e a classificação, que a gente vai colocar as condutas e as orientações para o paciente. Então, o Brasil, na América Latina, né? Nós estamos aqui campeão mundial com 75% dos casos, né? Sérgio. Oi. Está passando os slides? Estou. Nós aqui está só com a página inicial, dengue, diagnóstico e manejo clínico. Aí aqui, como eu não vejo, passou agora para o próximo? Alô? Não, Sérgio, não passou. Continua com a primeira imagem, a tela inicial. Mudou aqui. Eu estou achando que eu estou passando aqui slides, não está passando. Não? Não. Calma. Estou calmo. Vamos lá.
Passou? Não, continua igual. A mesma tela inicial. Qual tela você está vendo? Dengue, diagnóstico e manejo clínico, a tela inicial. Deixa eu verificar. Este aplicativo é feroz. Tá, como é que tu fez, amigão? Aqui, né? Opa, compartilhar a tela. Peraí que saiu aqui o compartilhamento. Aqui foi? Agora sim. Tá certo. Objetivo da diretriz para nós. Tá mudando. É um gráfico agora, não é? Isso, agora está no gráfico. Beleza, então você vai mostrar aqui, ó. Você vai clicando no PowerPoint, doutor, aí você vai passando. Tá, então, objetivos da diretriz, é isso? Isso. Tá, então essa sequência aqui eu já tinha falado para vocês. Então, passou para a situação epidemiológica? Sim. Ok. Então, voltando. Então, o Brasil atualmente é responsável por 75% dos casos de dengue, né? A gente tem uma tendência, a cada 2, 3 anos já tem os surtos, porque a gente vai tendo as entradas dos sorotipos, né? Então, como você tem uma reação cruzada entre os sorotipos, quando você tem normalmente a presença de um sorotipo, ele acaba fazendo o organismo acaba criando anticorpo e você tem uma certa proteção para aquele sorotipo. O que aconteceu agora no último ano para cá é que a gente está tendo um sorotipo 2, só que com um genótipo diferente, né? São considerados atualmente 4 sorotipos, o dengue, 1, 2, 3 e 4. Houve um 5º sorotipo que apareceu na Ásia, mas desapareceu. Então, hoje são 4 sorotipos, entretanto, eles têm genótipos diferentes que, teoricamente, não causariam muitas alterações e diferenças clínicas, né? Mas nós sabemos que entre os sorotipos, a gente tem um dá mais exantema, outro faz mais lesão mialgia, outro pode dar mais lesões neurológicas na convalescência, mas de uma maneira geral isso não muda o tratamento, mas o que a gente fica é esperando, às vezes, o potencial de aumento de casos quando vem um sorotipo novo. Então, ainda não se sabe se esse aumento do último ano para cá tem a ver com esse novo genótipo, que é um genótipo chamado cosmopolita, do tipo 2. Então, isso o pessoal está estudando, mas já houve um aumento do número de casos no Brasil. Tá? E, em relação aqui, o nosso cenário, como a gente falou, ele é extremamente preocupante, porque o nosso vetor, né, o Aedes aegypti, ele é extremamente, apesar de ele ter vindo do Egito, apesar de ele ter vindo de áreas desérticas, ele conseguiu se adaptar muito bem ao nosso país e ele está espalhado por todo o nosso território. Também, no final, eu vou conversar e dar algumas dicas para que os médicos conversem com os agentes comunitários de saúde, com a população no atendimento e com os agentes de endemia para dar algumas dicas em relação ao vetor. Nós sabemos também, em relação à falta de saneamento, à grande produção de material inservível, né? Caixas d'água, aqui no nosso município de Porto Velho, no município do interior, a grande maioria das pessoas usam água de poço e aí acabam usando muita cisterna, sem tampa, e a gente acaba vendo criando grandes criadouros para o Aedes. Então, aqui, ó, a gente fez esse gráficozinho aqui, em relação, né, à distribuição, né, do ano, né, de 2014 a 2003, a gente vai ter picos, né, mas a grande quantidade, e aqui eu fiz o cálculo aqui no nosso município, mais de 90% ou 93% das árvores viroses transmitidas é o dengue. Então, quando a gente está frente no pronto-socorro com paciente suspeito de dengue, poderia ser uma outra virose, os outros, tanto chikungunya como zika, né, e oropouche, que eu vou falar daqui a pouquinho, você não precisaria fazer essa hidratação do jeito que está no manual do dengue. Só que na grande maioria das vezes você não vai conseguir diagnosticar porque você não vai ter o NS1 suficiente e nem é necessário em grandes picos para você saber que é dengue. Então, epidemiologicamente, se a gente suspeita que o paciente está com dengue e descarta o diagnóstico diferencial, você já deve iniciar imediatamente as medidas, a classificação e prescrever para esse paciente a hidratação. Então, aqui é um gráficozinho de dengue em Rondônia de 2019 a 2024, né?
nós temos aqui os anos anteriores, esse azulzinho aqui 2024. Então, nós estamos pior aqui que o começo, mas ainda não estamos numa fase crítica. Então, é bom a gente ficar em observação, né, que a tendência é aumentar, né, principalmente nas primeiras semanas do ano, período chuvoso, depois ela inicia. Então, o que é um caso suspeito, né, de dengue? Né? Suspeito porque, de novo, na maioria das vezes, em época de surto, você não consegue ter exame para, principalmente no começo, você pedir o antígeno. Então, é uma doença de notificação compulsória, a sua suspeição é obrigatório para os profissionais de saúde, né? E a pessoa tem que estar vendo se essa pessoa ela veio do município dos últimos 14 dias que está tendo caso de dengue. No nosso caso, em Rondônia, todos os municípios têm, né? Então, se ele não saiu daqui de Rondônia em 14 dias, ele já necessariamente está numa área suspeita de estar tendo transmissão de dengue. Se for de outro município, de outro estado, talvez a pessoa tenha que dar uma olhada. Então, a primeira característica é febre, né? Claro que, como toda virose, todo vírus, você pode ter algumas pessoas que não têm sintoma nenhum e algumas pessoas que são óleo-sintomáticas. Mas, evidentemente, aquela pessoa que acaba procurando o serviço de saúde, algum sintoma ela tem, e o principal é febre, né? O que faz a gente tentar, através da anamnese, do exame físico, eliminar as outras suspeições e fazer a suspeita do dengue. Então, a febre, ela está presente na grande maioria dos casos. E a gente tem que tentar achar mais 2 outros sintomas. E como a gente pode ver aqui, né, qualquer produto infeccioso, a pessoa vai ter, às vezes, uma dor no corpo, uma dor, né, nas juntas, uma dor de cabeça. Mas eu chamo a atenção, e no caso específico do dengue, que é essa dor retroorbital. Então, é importante essa dor retroorbital, porque ela está em praticamente todos os casos de dengue. Por quê? Porque o vírus do dengue ele se multiplica no nervo óptico, né? Quem lembra da anatomia, o nervo óptico atrás do olho aqui parece 2 dedos aqui. Então, aquela dor que a pessoa tem atrás do olho não é por conta de uma cefaleia geral, é porque o vírus se multiplica ali. Então, essa dor é uma dica para os médicos, os colegas médicos, de quando estiver tirando a anamnese, que se a pessoa falar que está com uma dor no olho, atrás do olho intensa, você pode já estar pensando e fazendo suspeição do dengue. Tá? Claro que aqui nós vamos ter outras ideias, que né, se tiver uma presença de petequia, né, no hemograma uma leucopenia, e aí a gente fica no caso de Rondônia, né, a gente tem outras patologias, todas as arboviroses dão leucopenia, mas a gente também tem a malária que dá leucopenia, então a gente já começa a formular uma hipótese diagnóstica. Outro ponto extremamente importante que, infelizmente, ninguém faz, e a gente vai olhar aqui, que quando você bota na classificação do paciente suspeito de dengue, é obrigatório fazer a prova do laço. É obrigatório. E na grande maioria das vezes, quando a gente conversa com profissionais médicos, enfermeiros, pessoal de atendimento, de triagem, ou não fazem a prova do laço, né? Ou não sabem fazer a prova do laço adequadamente. Então, no manual, ele explica exatamente como é feita a prova do laço, ele explica a diferença entre a prova do laço entre adultos e criança, porque tem uma diferença em relação ao tempo que você faz a prova do laço, né? E a quantidade de petecas que você vai olhar naquela polegada. Então, eu costumo mostrar e fazer, pegar o braço da pessoa, né, botar uma polegada, botar o dedo ali, marcar com caneta e pedir para a pessoa fazer a técnica certa, que é medir a PA, calcular a PA média, insuflar, no caso adultos, até 5 minutos, no caso de criança, até 3 minutos, e você ficar observando só dentro daquele quadrado que você colocou e contar conforme as petecas forem aparecendo. Outra coisa que é importante também, porque a prova do laço ela está positiva a partir do momento que o número mínimo de petecas apareceu. Então, se eu faço a prova do laço lá certinho, e em 1 minuto já aparece 20 petecas no braço da pessoa, essa prova do laço já está positiva e você vai desinsuflar o manguito, porque senão você pode causar até uma iatrogenia, né? Tem algumas fotos na internet, se alguém depois tiver curiosidade de perguntar, que às vezes a pessoa pode fazer até um baita do hematoma de estar forçando essa prova do laço. Outra coisa de extrema atenção, e na grande maioria das vezes, o profissional médico, principalmente quando chega um paciente que ele suspeita que é dengue, ele inicia a hidratação, ele orienta o paciente,
e esquece de ensinar e explicar, e no caso também de mandar, existe até o cartãozinho da dengue, que eu vou mostrar aqui, que tem no manual, né? E de pontuar quais são esses sinais de alarme. Porque o que é comum acontecer? A pessoa chega muitas vezes, você suspeita de dengue, a pessoa está bem, você classifica ela como um A, você explica como é que vai ser feita essa tratação, e a pessoa, nesse caso, ela vai ser mandada para casa para ela retornar ou quando a febre estiver baixando, ou no 5º dia, se a febre não baixar. Só que o médico esquece de explicar para a pessoa que ela, se ela sentir uma dor intensa, tá? Não precisa nem ser palpando, se ela sentir dor abdominal, se ela começar a vomitar, né? Se ela tiver tontura, uma lipotímia, né? Ou algum sangramento espontâneo, ou alterar alguma coisa no humor, ela imediatamente tem que voltar à unidade de saúde, ou à atenção básica, ou à policlínica. Por quê? Porque ela já está apresentando sinais de alarme, ou seja, que essa pessoa pode estar entrando no que a gente chama na fase crítica do dengue, que é quando você começa a perder líquido, né? Para o terceiro espaço, e é onde você vai ter que, em alguns casos, passar por uma hidratação venosa. Então, dica de quando o cara identificou bem na suspeita de dengue, classificou ele como A ou como B, encaminhou ele para casa, é você explicar e ter a certeza que o paciente ou o responsável por aquele paciente identifica os critérios, né, de alarme. Porque se o paciente tiver qualquer um desses critérios, ele já tem que voltar imediatamente para ele ser reclassificado. Nessa classificação clínica, né, o paciente com sinais de alarme, ele, né, se nada for feito, a tendência é que ele comece a entrar em choque, aquilo que eu falei. Né, ele começa a perder líquido para o terceiro espaço, ele começa a ficar com sangue mais viscoso, ele começa a ter a discrasia sanguínea, ele vai faltar oxigenação, e aí ele pode iniciar o que a gente chama de choque do dengue, que é diferente do choque séptico, mas esse paciente vai começar a ter tudo aquilo que o choque faz. Vai ter que começar a ter aumento de taquicardia, vai ter que começar a ter um pulso fino, sudorese, queda de PA. Então, também é importante, evidentemente, quando esse paciente chega, você examinar bem, né? Medir a pressão em 2 posições. Isso é uma outra coisa também que o pessoal esquece, é que todo paciente febril, além da prova do laço, você podia fazer uma medida fácil, que é medir a pressão em 2 posições e ver se ele tem uma hipotensão postural, que é, né, a queda de 20 milímetros de mercúrio. Né? Só com isso, mesmo que ele não tenha sentido nada, você já liga um alarme que esse paciente já pode estar tendo uma perda de terceiro espaço e já indica aí você pedir o hematócrito para ver se ele está tendo uma hemoconcentração. Então, as formas graves da doença, elas podem se manifestar com choque, propriamente dito, um início de um desconforto respiratório, que pode ser por acúmulo de líquido, por um derrame pulmonar, um derrame pericárdico, uma ascite volumosa, né? E aí a gente tem que estender a semiologia, examinar bem, escutar bem o pulmão, né, o coração. E, em alguns casos, na suspeição disso, você parte para radiografia ou exames de imagem. Hoje em dia, em alguns pontos, tem aqueles ultrassom, naquele foco que a pessoa faz, e mesmo se não tiver, você vai examinar e, no caso, você vai tentar identificar esse extravasamento. Outra coisa importante nesse caso também, né, a gente também vai pedir, além do hemograma, você pede albumina, na verdade você pede proteína frações, onde você vai ver alterações. Então, no dengue grave, que eu acabei de falar, a gente tem que estar de olho, né? Se tem taquicardia, extremidades frias, o pulso fraco, filiforme, né? Se o enchimento capilar está aumentado em 20 segundos. Uma outra característica do dengue é, antes até de você ter uma hipotensão postural, você começa a ter essa que a gente chama de pinçamento da PA, né? Ela começa a ficar convergente, né? Ela começa a diminuir a distância, né? A diferença entre a pressão sistólica e diastólica. Importante também, durante a anamnese, perguntar como é que está a urina, se ele está urinando, quanto ele está urinando, se a urina está escura, né? Porque a diminuição, né, de urina também é um fator que, em alguns casos, né, hipertenso, por exemplo, é uma das primeiras coisas que acontece. Né? E, evidentemente, se o paciente tiver com sinal de cianose, né, desmaio, você já sabe que ele está já indo para um caso grave. Então, voltando no começo,
a dengue é uma doença típica de você precisa ter um bom clínico, um bom médico que vai conversar com esse paciente, identificar esse cidadão, né? E aí ele tem que tentar pesquisar a presença, né, de febre, né? A ferida ou referida. No caso, referida, né, se ele tiver algum sintoma de frio que caracteriza, né, a febre. Tentar, de uma maneira geral, saber exatamente o dia que começou. Por quê? Porque, como eu disse, você tem a fase inicial, a fase que é crítica, que normalmente é entre o terceiro e o sétimo dia, que o paciente pode passar ileso, com a hidratação oral, ou ele pode começar a ter os sintomas aqui, a hemoconcentração, e aonde você vai ter que tomar algumas medidas principais. Investigar os sinais de alarme, como eu falei anteriormente, investigar na hora do exame físico, na anamnese, e conversar com eles. Também, né, nos antecedentes pessoais e patológicos, e no ISDA principalmente, verificar se ele já está tendo náusea, vômito, diarreia, gastrite, alguma queixa do dia. Em relação à diurese, ver a frequência das últimas 24 horas, pesquisar se na família, né, alguém de casa, alguém do bairro, alguém da rua, está tendo caso, porque quando principalmente começa a ter dengue, principalmente é uma doença urbana, eles já começam a falar que já está um monte de gente com febre, que um monte de gente depois de febre começou a apresentar umas coceiras, quem tem quase 50% do dengue que acaba causando esse exantema, máculo papular, né, sinal de Hermann, ilhotas. Eu vou até botar uma fotinha aqui para a gente ver, bem simples. Então, o paciente, você conversando com ele, ele acaba dando essa orientação, essa dica, né, em relação à dengue. E também, no caso específico, né, atual da classificação, né, se é uma lactente menor de 24 meses, maior que 65 anos, gestante, obeso, asmático, diabético, hipertenso, ou insuficiência cardíaca, ou em uso, principalmente, de antiagregantes, AS, varfarina, e esses novos antiagregantes, você vai ter um olhar diferenciado para esse paciente em relação ao que você vai fazer. Então, você tem que registrar os sinais vitais, a temperatura, né, a qualidade, a pressão de pulso, aquilo que eu falei, se não está diminuindo, verificar a pressão arterial média, avaliar o estado de consciência, verificar o estado de hidratação, verificar como é que está o pulso, ver se a respiração dele está normal. Hoje em dia, a grande maioria dos médicos tem o oxímetro, é bom ver, né? Verificar a quantidade de respiração, se a respiração está normal, né? Aqui no caso da respiração de Kussmaul, já é um sinal de acidose. Examinar o abdômen, percutir, ou seja, uma boa anamnese no paciente, né? Para ver se você consegue ver se é um paciente que você consegue classificar como A, que é aquele que não tem nenhum sinal de desconforto, não tem nenhum sinal de alarme e não tem nenhuma característica pessoal ou clínica que possa ser um caso que você vai piorar durante a evolução do dengue. E buscar manifestações hemorrágicas espontâneas ou induzidas. Espontânea, às vezes a pessoa fala, eu estou coçando o nariz, deu uma sangrada, eu fui escovar os dentes, deu uma gengivorragia. Mulheres, às vezes, entre a menstruação, ela acaba falando que houve um sangramento vaginal fora de época. Então, o médico é bom ele perguntar, porque às vezes o paciente, e principalmente no ISDA, que eu falo, quando a gente vai fazer, né, uma revisão dos sistemas, às vezes o paciente não se atentou a uma dessas características que o médico pode perguntar. Tudo bem por enquanto, pessoal? Estão me entendendo? Tudo bem? Tudo jóia. Um segundinho. Ok. Então, aqui, ó, eu botei essa foto aqui, não sei se está bem para ver, só para a gente ver o exantema do dengue, ele pode ser morbidiforme, macropapular, e aqui a gente fala que é sinal de Hermann, que tem, né, ficam as pontos vermelhos com ilhotas brancas, né, só para a gente exemplificar, nem todo mundo fica assim, mas de uma maneira geral, a grande maioria das viroses dão esse exantema, né, macropapular, e às vezes pruriginoso, e não tem grandes consequências. Então, o hematócrito, né, a gente tem que estar avaliando o hematócrito. Em muitos casos, a gente não tem o hematócrito inicial do paciente.
Então, no próprio manual, nos anexos tem, e isso é fácil de a gente achar, você tem um parâmetro, né, de normalidade de quanto deve ser o hematócrito de uma criança, de um homem, de uma mulher e de um idoso, tá? Os parâmetros variam um pouquinho. Se por acaso ele não tiver tido algum exame recente, você já tem mais ou menos um parâmetro para saber se ele está hemoconcentrando, ou seja, a relação entre hemoglobina e hematócrito, né, não esteja uma relação de 1:3, tá? Então, aqui, como a gente falou, a fase febril, né, a fase inicial, né, ela pode ir de 2 a 7 dias, e essa fase, se tudo der certo, né, ela já passa para a fase de recuperação e convalescência. Entretanto, entre o terceiro e o sétimo dia, né, principalmente, a gente pode ter o que a gente fala, uma fase crítica. E aí tem várias explicações para isso, né? E uma delas é a não hidratação adequada desse paciente. Então, mais um ponto que é importante a gente explicar para o paciente, né, depois que você classificou, principalmente quando a gente classifica ele como A e B, você vai pegar o peso dele, vai multiplicar por 60 ml e você vai chegar na quantidade de líquido que ele vai ter que tomar em 24 horas. E aí eu percebo, a grande maioria das pessoas que a gente recebe aqui no Semetron, né, é que o médico vira para o paciente e fala assim, olha, você tem que tomar líquido, muito líquido, e não explica e não quantifica essa quantidade para o paciente. E aí tem que dar um puxãozinho de orelha, porque na realidade você tem que explicar para o paciente quanto ele tem que tomar, em quanto tempo ele tem que tomar e qual é a proporção de líquidos que ele tem que tomar nesse tempo. No manual hoje está bem tranquilo, né? Ele pede que você, né, ele pega o peso do paciente, multiplica por 60 e chega num volume final. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, ela vai ter que tomar 4,2 litros em 24 horas. Né? Ele pede que 1/3, né, metade desse volume seja feito nas primeiras 4 a 6 horas e que essa metade dela seja em soro de reidratação oral. Uma outra coisa que é importante a gente tentar com o paciente é perguntar para ele se ele tem jarra em casa, se ele tem garrafa de refrigerante, o tamanho do copo, porque daí você faz um planinho com ele. Olha, você tem 3 garrafas de 1,5 litro de refrigerante? Tem. Então bota uma de soro, uma de suco, uma de água. Então você vai tomar agora 3 copos dessa, um desse a cada 1 hora. Então você tem que fazer um planejamento, porque senão eles não tomam. E aí, voltando de novo, no manual está bem explicadinho, mas você tem que tentar fazer com que pelo menos metade desse volume calculado seja das primeiras 4 a 6 horas, a outra metade nas outras 18 horas, né? E que na primeira parte, metade do volume seja de soro de hidratação, né? Aquele soro comprado. E se não tiver como, você ensina ele a fazer aquele chamado soro caseiro. Tá? Então, isso é importante. A grande maioria dos médicos não explicam isso. Tá? A grande maioria dos médicos não calcula certo o volume. E lembrando aqui também, e fazendo um adendo, que criança, o cálculo é diferente, no manual tem, mas normalmente a criança é feita pelo quilo de peso. Então, criança até 10 quilos de peso é 130 ml de 10 quilos a 20. São 100 de 20 de 10 a 20, são 100, acima de 20 são 80. E a partir dos 13 anos de idade, 60 ml. Então, isso não precisa decorar, no manual tem, é só se atentar que criança, de acordo com a idade, menos de 13 anos, e com peso, a quantidade de ml total é maior do que adulto, mas metade do volume nas primeiras 4 a 6 horas, sendo que desse volume, inicialmente, a metade de soro de reidratação. Então, chegou o paciente, examinei, fiz tudo aquilo, vi se não tem, né, como é que ele está, e aí eu vou tentar enquadrar ele nas 4 grandes categorias, né, que é o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. De novo, a grande maioria das pessoas, eles estão no grupo A e no grupo B, que são pessoas que não precisam internar, né? São pessoas que vão ser prescritos soro oral. Claro, pode ter um outro caso que você tem que fazer ver, dependendo da situação, né? Mas, na grande maioria das vezes, esses 2 grupos, eles vão ser o quê? Uma orientação com o médico. E aí é esse paciente que eu falei,
que se você não pontuar bem os sinais de alerta e não explicar bem como é que ele vai hidratar, é aquele paciente que às vezes volta 2, 3 dias depois passando mal. Então é aquilo que a gente brinca que é assim, poxa, o paciente foi no médico, ele só mandou tomar água, daqui 3 dias ele voltou morrendo e morreu. E aí vai ficar o quê? Como se fosse uma negligência, né, uma imperícia do médico. E muitas vezes faltou essa conversa, essa explicação que não é difícil em relação a sinais de alarme, quando ele vai ter que voltar e como ele vai tomar esse líquido. Então, atualmente, o grupo A, ele é aquele paciente que não tem nenhuma comorbidade, né? E nenhum sinal de alarme e não tem sangramento espontâneo. Então, ele não tem nenhuma comorbidade, não pertence a nenhum grupo de risco e nenhuma condição clínica especial. A diferença desse paciente para o B é que o B, se ele tiver, por exemplo, se ele for idoso, né, ele já é B, só por ser idoso. Tá? Então, você já classifica ele como B. Se você fez a prova do laço e deu positivo, mesmo que ele não tenha nenhum outro sintoma, ele é B. Né? Então, se é uma pessoa de vulnerabilidade social, ele já é o B. Mas em relação à quantificação da hidratação, não muda. O que vai mudar, que também é importante? No grupo A, você não necessariamente você é obrigado a pedir nenhum exame. Evidentemente que a gente acaba pedindo, porque a gente acaba tendo que fazer algum diagnóstico diferencial, mas não é obrigado você pedir nem hemograma para esse paciente. E no grupo B, você necessariamente já tem que pedir. O grupo A, ele vai retornar com você só se ele apresentar o sinal de alarme ou quando a febre acabar. E se a febre não acabar, no 5º dia, né, do processo febril. O B não. O B, se você classificou ele como B, ele vai ter que voltar diariamente e vai ter que ser reavaliado diariamente. E aí ele é reavaliado diariamente e aí você vai tomando as medidas até terminar o período crítico. O C, ele é um paciente que tem um sinal de alarme. Então, vou passar aqui para o fluxograma. Esse fluxograma aqui é um novo fluxograma. Ele também mudou nesse manual. Inclusive, o primeiro manual que foi editado está até meio borrado, né? Eu tive que mandar para um aluno olhar, porque eu achei que o meu óculos estava vencido, mas não estava meio borrado. Inclusive, aqui ainda está um pouquinho. Ele mandou uma nova versão e eu consegui. Então, nesse fluxograma, se o médico que está no posto de saúde, vou colocar ele na parede, ele consegue facilmente andar por ele sem nenhuma dificuldade para que a gente esteja classificando o paciente se é uma suspeita de dengue, né? Quais são os critérios aqui para você suspeitar, febre mais 2 desses outros critérios aqui, como eu falei, mandar notificar, e aí ele vai verificar se tem sinal de alarme ou gravidade. Se não tem sinal de alarme ou gravidade, não tem, e aí você vai verificar se ele tem sangramento espontâneo ou induzido, vide prova do laço, alguma condição clínica especial, algum risco social e comorbidade. Tá? E, de novo, o que é uma condição clínica especial? Nesse próprio fluxograma, ele mostra aqui embaixo dele o que seria isso. Então, a pessoa não precisa nem decorar. Então, são crianças, gestantes, adultos com idade acima de 65, pessoa que é hipertensa, né? Ou outra dose, o cara pode ter uma ICC, o cara pode ter um valvulopato, o cara pode ter trocado a válvula cardíaca, o cara pode ser um nefropata, o cara pode ter tido um trombo, está tomando varfarina, ou está tomando algum antiagregante plaquetário. Né? Então, qualquer patologia, ele já é classificado como B. Então, quando o paciente chega, você suspeita que ele é um paciente com dengue, ele não fez a prova do laço, pesquisou o sinal de alarme, né, a pressão dele está boa, não tem hipotensão postural, não achou nada, ele é classificado como A. E ele vai ter que ter, como eu falei, um acompanhamento ambulatorial. Então, aqui, ó, você pega ele, faz o cálculo 60 ml por quilo dia, 1/3 de solução de reidratação, os outros 2/3 que pode ser aqui qualquer líquido, água comum, suco de fruta, sem muito açúcar, soro caseiro, chá, água de coco, etc. Né? Enfatiza o sinal de alarme, né? E vai falar para ele que ele deve retornar se tiver um sinal de alarme ou
no dia que acabar a febre, ou se não acabar a febre, nos 5 dias. Se ele apresentar qualquer sinal de alarme e comorbidade, né? E você classificar ele como B, o que vai acontecer? Esse paciente já vai ter que ficar em observação. Você vai iniciar a hidratação oral do mesmo jeito que o A e vai pedir o hematócrito, né? Para você ver se ele está hemoconcentrado ou não. Se ele não tiver hemoconcentrado, tá? O hematócrito dele for normal, ele vai para casa, continua com a hidratação, que é o mesmo cálculo do A, e aquilo que modifica é que ele vai ter que retornar diariamente para a unidade. Se por acaso você classificou ele como B, né? Não tem. E aí, quando você pedir o hemograma, que aí, de novo, nesse caso do B, ele é obrigado a pedir o hemograma, e ele hemoconcentrou. Nesse caso, e isso mudou nesse novo fluxograma, ele já é classificado como C diretamente. Então, voltando. O A é aquele que não tem nada, está super bem, nenhuma comorbidade, hidratação oral, né? E as orientações de sinais de alarme e retorno. O B, a mesma coisa, se ele não tiver hemoconcentrado, a hidratação oral vai para casa e ele vai ter que ter uma precaução maior nos retornos à unidade até ele passar desse período crítico e entrar na convalescência. Se o B tiver qualquer alteração de hemoconcentração, ele já é classificado como C. E aí ele vai ter que ser internado. Então, o B, ele fica em observação até você mandar para casa, ou se ele hemoconcentrou, você vai internar e vai começar imediatamente a hidratação endovenosa. Quem também é acostumado e vem na sequência dos manuais, eles também estão simplificando. Então, atualmente, ele bota, não que você não possa fazer Ringer e outros fluidos, mas ele coloca soro fisiológico, né, que é o que é mais abundante, e ele também explica como é que a gente vai fazer essa primeira fase de hidratação quando você classifica um B como C. Então, você vai pegar o peso dele, vai multiplicar por 10 ml e vai fazer em 1 hora e vai repetir o exame 1 hora e vai fazer mais 1 hora de 10 ml. Então, na realidade, você prescreve para 2 horas isso e com 2 horas você vai reclassificar esse paciente. Então, de uma maneira geral, a gente lembra que a dengue é uma doença dinâmica, né? Ela pode começar de A para B, para C e para D e pode retornar. Então, esse paciente que era um paciente B ou que já tinha algum sinal de alarme, né, de hemoconcentração, ele já vira um paciente C, ele já vai ter que ficar internado no mínimo 48 horas, e aí você vai fazer a hidratação e vai acompanhar a evolução desse hematócrito. Se ele melhorar, né, você faz a primeira fase de expansão, se ele melhora, ele vai para a segunda fase e assim por diante. Se ele não melhora, você vai, de acordo com o manual, você vai aumentando o volume de soro, né, e vai readequando nessa escala aqui. O paciente D, não vai dar para falar hoje, porque ele é o paciente mais complicado, que normalmente o paciente que tem sinal de gravidade, sinal de choque, ele vai ter que ser levado para uma UTI. E aí agora hoje eu acho que foge o escopo, porque daí tem que ver caso a caso o que o paciente tem, se tem uma comorbidade, você vai ter que fazer uma expansão mais rápida, em alguns casos albumina, usar sangue. Então esse paciente D, evidentemente, se você tiver numa unidade básica de saúde ou na policlínica, você não vai esperar mandar para a UTI para você iniciar a expansão rápida. Mas esse paciente é um paciente que tem que ser monitorizado por uma questão, né, que você não vai conseguir mais conduzir ele num ambiente que você não esteja preparado, ok? Então, nesse fluxograma, de novo, não é complicado, ele está bem simples, né? Então, é pesar, quantificar, classificar, instruir na hidratação oral, né? Se não, iniciar a hidratação endovenosa e, de novo, se eu estou numa unidade básica de saúde e eu classifico ele com C, eu não tenho que esperar chamar o SAMU para mandar para a UPA para iniciar a hidratação ED. Você já começa a iniciar ali, calculando o peso e calculando o ml, mesmo que você não tenha disponibilizado ali no momento o hematócrito. Isso é importante. É uma outra coisa que a gente acaba aqui no hospital de referência acontecendo. Às vezes a pessoa é classificada C e D, e aí fica esperando a ambulância, o SAMU pegar,
e trazer para o hospital de referência, e nesse meio tempo nada foi feito. E aí, às vezes, você perde tempo para já estar iniciando essa hidratação. Então, isso não é difícil de fazer, soro fisiológico, 10 ml por quilo de peso, em 1 hora, você maneja o gotejamento, né? Se você não conseguir um hematócrito ali, você pode aumentar para mais 1 hora, né? Essa infusão, e aí eu acho que em termos de 2 horas você já consegue pelo menos mandar para uma policlínica ou para uma unidade de pronto atendimento, ou quem está no interior, numa unidade mista. Então, a dica é esse fluxograma, né? Para a pessoa decorar, ela tem que estar vendo mais vezes, mas não precisa decorar. Você precisa examinar a pessoa, ver os sinais e aí andar aqui no fluxograma e fazendo as medidas, né? Conforme você for classificando o paciente. É bem didático, é bem simples. Como eu falei, tá super, não tem uma variação muito grande, né? Então você não tem como errar. É examinar o paciente bem examinado, ver os sinais de alarme, calcular o volume, se vai ser oral, se vai ser EV, e aí, conforme você vai fazendo as etapas, você vai ir evoluindo ou não. No caso do C, por exemplo, você iniciou, fez, ele melhorou a hidratação, aí você já passa para a segunda fase, no outro dia você reclassifica, passa para a terceira, depois você pode passar para oral, e aí você tem os critérios de alta e de cura, que também o próprio manual explica. O manual também tem essa foto aqui desse cartão, né? É difícil a gente ver um paciente que é encaminhado com esse cartão ou que alguém entregue esse cartão para o paciente. Eu não sei como que é a experiência de vocês nos postos de saúde que vocês trabalham ou que vocês orientam nossos médicos supervisionados, tá? Mas é importante esse cartão, ele é fácil, né? Não tem muita informação que você tem que colocar e é importante porque muitas vezes não é o mesmo médico que está examinando o paciente. E aqui os dados de hematócrito, plaquetas, são importantes para a gente estar classificando esse paciente. Em relação ao que a doutora Ana pediu para mim falar, essa foto também é do manual, né? E aqui também mudou algumas cruzinhas aqui em relação ao que pode ser dengue, chikungunya e zika. Mas, na realidade, a minha opinião pessoal, é muito difícil quando o paciente chega na unidade de saúde você conseguir fazer uma diferenciação de diagnóstico só por conta do potencial de gravidade ou de intensidade desses sinais e sintomas. Por quê? Porque, às vezes, né, a dengue costuma dar mais febre forte? Sim, costuma dar mais que chikungunya e zika. Mas, às vezes, ela não dá febre tão forte, né? Mas, normalmente, ela dá. Mialgia costuma dar mais de dengue? Também. Artralgia costuma mais dar em chikungunya? Sim, né? Quem já pegou caso de chikungunya, artralgia e principalmente edema. Então, isso aqui é mais ou menos, né, para a gente se situar. E nunca esquecendo a epidemiologia, isso que é importante. A gente está vendo qual é a epidemiologia do nosso município, né? Então, aqui a gente sabe que 95% dos casos que for feito sorologia de dengue, zika, chikungunya, deu dengue, então, né, a probabilidade é maior de dengue. Mas temos aqui, sim, como eu falei no começo aqui, a dor retroorbital, ela é muito maior na dengue do que nos outros vírus, né? Então, se tem uma dor retroorbital aguda, você já pensa mais em dengue. Leucopenia também, né? Então, essa tabelinha é boa para o paciente que chega lá, para você tentar identificar, mas não é com isso aqui, né, com essa quantidade de cruzes, que você vai conseguir fechar o diagnóstico. E lembrando que em época de surto, você não consegue ter NS1 e as sorologias também não chegam a tempo para que você tome a conduta. Então, se você suspeitou de dengue é a doença mais prevalente, né, e você não vai conseguir diferenciar se é dengue, chikungunya e zika, você vai partir para a hidratação, né, que você vai estar fazendo um benefício para o paciente. Onde a gente pode ter algum probleminha seriam nos chamados casos especiais, que são quais, né? Então, aqui faltou um Szinho aqui. Por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente com ICC, né, evidentemente, você tem que tomar cuidado com a hidratação, pela própria patologia que ele tem. Mas não está contraindicado, pelo contrário, você tem um paciente hipertenso, paciente com ICC, você classificou em A e B, a hidratação dele é igual a um paciente que não é hipertenso e não tem ICC. Claro que esse paciente, você vai ter que ter uma atenção melhor aos sinais vitais, ver se ele está encharcado, né? Ver se não tem edema, ver se não tem jugular pulsátil, enfim, tudo aquilo da propedêutica que a gente faz, né?
e acompanhar melhor esse paciente, porque é um paciente que tende a poder hiperidratar. E que a gente sabe que muitos pacientes que você prescreve a hidratação correta no dengue, ele hiperidrata, né? E aí você vai ter paciente que vai fazer derrame, vai fazer ascite, que vai ser reabsorvido, que não precisa funcionar, não precisa fazer hidroxicentese, mas esse paciente você tem que tomar um cuidado melhor. Então, paciente hipertenso, paciente com ICC, você vai hidratar? Vai. Né? Você tem que tomar cuidado, por exemplo, o paciente hipertenso, ver como é que é a pressão dele normal, a pressão média dele. Por isso que um paciente hipertenso, se você souber como que costuma ser a pressão dele, se ele tiver uma queda de mais de 40%, ele já pode estar fazendo choque antes de ter um nível pressórico, né, de uma hipotensão. Então, são pacientes que têm que prestar atenção. Gestantes, chama atenção para gestante. Gestante, como a gente lembra, a gestante ela é uma paciente que, pela alteração fisiológica da gravidez, ela tem um aumento do volume sanguíneo em detrimento da hemácia. Então, ela já faz uma hemodiluição. Então, é uma paciente que tem que tomar cuidado. É uma paciente que, por conta dos hormônios, também já tem um inchaço em articulação. Então, a hidratação dela é diferente? Não, não é diferente. É igual a um paciente, a uma mulher não gestante. Mas também é uma paciente que você tem que observar bem, né? Examinar bem e ficar de olho, principalmente em relação a descolamento prematuro de placenta prévia, etc. Outros pacientes que você tem que tomar cuidado, esses pacientes que estão fazendo uso de antiagregantes plaquetários, varfarina, que também no manual, nos anexos, eles colocam quais são as medidas que você tem que prestar atenção, principalmente o nível de plaqueta, né? E o que você vai fazer. De uma maneira geral, para não ficar muito extenso a aula, ele classifica pelo nível de plaqueta e pelo nível de classificação do paciente. Então, geralmente, o paciente A e B, você não vai suspender esses remédios, vai fazer a hidratação e vai ficar de olho nos indicadores biológicos que podem estar alterados. Então, vou dar um exemplo aqui, a varfarina. A varfarina a gente fiscaliza com o TAP. Então, nesse paciente, você pode ficar pedindo o TAP para ver como é que está. Se o paciente está bem, está hidratando bem, não tem nenhum sinal, você não vai suspender a varfarina dele, vai manter a varfarina mesmo durante a dengue, entendeu? Então, tem uns anexos que falam de cada um deles, do uso do AS, do uso do clopidogrel, do uso do AS com clopidogrel, que hoje a gente tem muito paciente com essas duas, varfarina, em pacientes que têm hipertensão arterial, em pacientes que têm insuficiência cardíaca também, se você tem o tipo, né, a classificação, se é grau 1, 2, 3 ou 4 também, dependendo de como ele tiver, vai ser um paciente que você vai internar ou não. Normalmente, esse paciente você acaba internando, porque ele já é um paciente, como eu falei, mesmo que ele na hora não estiver sentindo nada, ele é classificado como B, se ele tiver uma concentração, ele já vai ter que estar internado. E aí, dentro do hospital, com monitorização, você consegue verificar mais esse paciente. Alguma questão por enquanto, pessoal? Não sei se eu estou falando muito rápido. Tudo bem? Tá, tudo bem, Sérgio. Eu falo muito rápido, né? Então, para resumir essa fase inicial, quem não... Eu vou mandar agora no final o manual, dê uma lidinha, né? Ele está mais simples, ele está mais conciso e ele nos ajuda melhor nessas situações aqui. Para os médicos, né, de linha de frente, fazer uma boa anamnese, examinar bem, classificar bem, tentar fazer o diagnóstico, eliminar os diagnósticos diferenciais, fazer as medidas que aqui eu falei, faça a prova do laço, faça a medida de hipotensão, examina bem o paciente, você classificou, inicia a hidratação, explica direitinho como ele vai fazer dentro das características daquele paciente, conversa com ele, né, vê se ele tem casa, jarra, tal, faça esse planinho. Né? Normalmente nós médicos acabamos falando, tem que tomar água e pronto. Não faça assim, explica para ele quantos copos, tem que ser meio bem primário, assim, para que ele consiga fazer isso, ensine os sinais de alarme e como ele vai ter que, o dia que ele tem que voltar de acordo com a sua classificação. O C normalmente vai ficar nas UPAs e o D vai ser encaminhado para os hospitais de referência. Então, esse manual está saindo do forno, leiam, ele não é super extenso, ele tem umas 80 páginas, tá? Dá para ler tranquilo e dá para ajudar na medida do possível, desde que a gente siga, né, o trajeto que ele está nos ensinando.
Como comentários e considerações, né? Aquilo eu já falei, né? No Brasil, os últimos sorotipos que estão circulando é o 1 e o 2, e a gente teve esse 2 aqui, essa linhagem americana que entrou, que foi diagnosticado, né? Final de 2002, 2023, que inicialmente, como é um genótipo, eles acreditam que não daria grandes alterações clínicas, mas ainda está vendo se ele pode ser um potencial de aumento de casos, ok? Eu peguei esses dados epidemiológicos. Ano passado, né, a gente teve 11 mil casos de dengue, né? Eu fechei até a 48ª semana, 890 de chikungunya e 450 de zika. Então, a gente está tendo zika ainda aqui. Mas, então, eu calculo aqui 91,6% dos pacientes com suspeita de uma arbovirose do ano passado, 91% é dengue. Tá? Do boletim epidemiológico desse ano, a gente tem mais ou menos a mesma distribuição. Esse aqui é desse ano 2024. Só que aqui não está entrando Oropush, porque o Oropush ainda não está sendo notificado. O Oropush está sendo feito através de uma pesquisa com a doutora Deusilene, tá? Que está recebendo algumas amostras e está testando. Então, no boletim epidemiológico não está os casos de Oropush, que, infelizmente, né, nós estamos tendo bastante aqui ainda, né, esse aqui foi o dado que eu peguei com a Daisy, né, que os sorotipos identificados é o 1 e o 2, teve um caso, por enquanto, como caso grave, não tivemos nenhum óbito. E aqui, esses são os dados da pesquisa da doutora Deusilene, né? Então, ela pesquisou amostras de sangue, né, de 400 e poucas pessoas, e olha aqui que interessante, 22 com dengue, 182 com Oropush. E aí eu liguei para ela e perguntei de onde que eram esses pacientes, né? Porque o estudo eles estão fazendo em mais de um município, e, pasmem, ela me mandou o mapa do município de Porto Velho, que é esse aqui, ó. Então, aqui em vermelho são os bairros, as localidades onde a gente está tendo Oropush. E aí, como é que o Oropush se caracteriza? O Oropush, ele é uma arbovirose, é transmitido por um maruinzinho, né, um ceratogônide, de uma maneira geral. Os levantamentos desse mosquito aqui também, por enquanto, não acharam o mosquito com o Culicoides da paraense com o vírus, mas evidentemente que a quantidade de mosquito que tem para a quantidade que tem que estar parasitado e transmitir é muito pequenininha. Mas pode-se pensar em algum outro mosquito, algum outro vetor, né, que pode ser, inclusive, o Aedes, e, em alguns casos, o pernilongo comum, né, o Culex, o faciatus. Isso ainda ninguém conseguiu achar, mas é uma hipótese, inclusive, minha, que eu conversei até com o Dr. Felipe lá da Fiocruz de Manaus, porque dentro da parte urbana aqui, você tem que ter, provavelmente, algum vetor mais adaptado à parte urbana. O Oropush, ele costuma dar febre, ele costuma dar dor no corpo, pode dar um pouquinho de dor retroorbital, e dá muitas vezes a gente consegue fazer diagnóstico, muita cefaleia, né, e encefalites. Quem é mais antigão aí, né, a gente pegava umas meningites virais e relacionada a Oropush. Mas esses casos, aparentemente, são casos de pródromo infeccioso que acaba não fechando o diagnóstico de dengue e que está tendo nesse nosso município. Então, isso aqui é saindo do forno. Eu vou mandar também 2 artigos aí, um levantamento, um resumo que o pessoal da Fiocruz aqui fez, de Rondônia, e outro pessoal da Fiocruz de Manaus fez. Então, em resumo, gente, a dengue é uma doença que, infelizmente, o mosquito dominou. A população, de uma maneira geral, não toma conta do seu domicílio. A gente acha que é muito culpa das autoridades sanitárias. Claro que eu acho que todo mundo tem culpa nessa questão. Mas se, no manual de controle de vetores, se cada cidadão olhasse dentro da sua casa uma vez por semana, durante 10 minutos, as calhas se estão entupidas, né, não deixar recipiente de vaso com água
colocar areia, lavar esse recipiente, né? Vocês sabem que o ovo do Aedes aegypti, ele coloca o ovo separado, então é mais difícil identificar, e o ovo dele é preto. Então, a grande maioria dos recipientes de planta é preto. Então, a pessoa, ele consegue se camuflar, porque a gente deixa ele ficar camuflado. Não adianta só tirar a água, você tem que lavar, porque o ovo ele consegue ficar até um ano viável se entrar em contato com água. Né? Então, se todo mundo, todas as pessoas, né, os agentes comunitários de endemia, o médico, o enfermeiro, o técnico, quem atende a população, quando a gente está tendo caso de dengue, orientar para a pessoa, você está olhando na sua casa, está vendo se tem material em serviço, se a caixa d'água não está aberta, né? Já daria para a gente diminuir, porque entre o ovo e a forma adulta, você tem em média 3 semanas. Então, se semanalmente a gente fizesse isso, a gente conseguiria diminuir a quantidade de vetor. Infelizmente, ninguém faz isso. Uma outra coisa que é importante também orientar as pessoas, se você tem um caso de pessoa com dengue na sua família, você tem que pedir para essa pessoa ficar usando repelente durante o período da dengue, porque o mosquito ele é extremamente antropofílico. Então, ele vai picar essa pessoa e vai picar outra. Então, é importante um paciente, né, principalmente nesses 5 primeiros dias de doença, ele é o maior reservatório da doença. Então, dentro do ambiente familiar, ele acaba sendo o principal vetor da doença. Ok? Ok, Sérgio. Muito obrigada pela sua apresentação, sempre muito sistematizada, muito didática e sempre trazendo informações relevantes. Eu compartilhei há pouco com todos vocês aí, a pedido da doutora Aida Perea, um link sobre abordagem da dengue na gestação. Então, está com vocês aí também, de repente pode ser importante. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco os seus conhecimentos. E reforço novamente a todos os supervisores, por favor, não deixem de fazer a sua inscrição, que vai até amanhã, por favor. Preencham lá, juntem a papelada e coloquem lá, preencham o formulário lá de pontuação, assinem, é importante, e pronto, beleza? Então, bom carnaval a todos. Diga, Sérgio. Eu já vou jogar no grupo agora aí, eu vou jogar essa aula para o pessoal poder dar, vou jogar o manual e vou jogar os artigos, as coisas que eu pesquisei para fazer essa aulinha, já vou botar no grupo e disseminem o conhecimento aí, por favor. Legal. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todos. Boa viagem para vocês dois aí que estão indo para o Humaitá, para a Zona Ribeirinha. Bom trabalho para todo mundo aí, bom carnaval. Beleza? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.